Tu conhece um filme chamado A Verdadeira Dor? Esse filme de 2024, dirigido por Jesse Eisenberg, que também é ator, ele é mais um dos indicados ao Oscar, né, na categoria Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro Original. E ele foi baseado em uma experiência pessoal, né, do diretor, do Jesse, particularmente numa viagem que ele fez à Polônia em 2012 com a esposa dele. E ele conta a história de dois primos, né, que se reencontram para fazer uma homenagem à avó aí, fazer uma viagem à Polônia, né, e homenagear a avó aí recém-falecida, que era judia. E o Jesse, né, o diretor, ele fala que ele cresceu ouvindo histórias sobre a guerra, vindas de uma tia dele e da prima também de um avô dele, que sobreviveram aos horrores da guerra, né? E tudo isso foi palco para ele poder contar a história, né, de como os judeus passaram por tudo isso. O filme ele fala sobre isso de uma forma bem tocante, né, mostrando sempre muitas paisagens, contando pequenas histórias. Tem uma visita a um campo de concentração. Então, assim, são coisas que vão assim envolvendo a gente, né? E a gente vai tentando assim entrar naquela história toda, né, tentando imaginar o que foi aqueles horrores vividos. O filme ele também teve alguns falatórios, né, como por exemplo disseram que o Jess, né, ele continua se tornando um ator muito apagado nos seus personagens, né, sempre interpretando aqueles papéis de nerd, né, aqueles caras muito retraídos, desde a rede social que ele fez aí, dentre tantos outros papéis. E que ele deu muito palco, né, para o Kieran Culkin, que interpreta o Benji, né? E é tanto que o Kieran, né, ele ganhou o Globo de Ouro como melhor ator coadjuvante e dizem aí que é uma forte opção aí para o Oscar, né, desse ano. E o filme também teve algumas polêmicas, né, como tantos outros do Oscar, que eles falaram que o filme fala muito sobre saúde mental, né? A questão do Benji, que tem alguns problemas aí, né? Ele sofre bastante com a morte da avó e tudo mais. Ele já tinha alguns problemas relacionados ao abandono familiar, né? E isso não foi muito aprofundado no filme, né? Nem também a questão dele tentar se matar. E tudo isso daí, né, ficou muito a dever. Os críticos acharam que deveria ter sido melhor aproveitado. Fora que em alguns momentos a câmera tremia bastante, né, e também o sincronismo de corte de cenas não foi muito bem feito. Mas mesmo assim, né, o filme ele consegue ter um excelente roteiro, ele consegue mostrar diversas paisagens, a gente vê realmente uma Polônia assim em muitos detalhes, em muitos locais que foram muito importantes para a história, né, dos judeus. Eles contam até algumas histórias, algumas curiosidades. E o filme ele conta a história do Benji e do David. E o Dave ele é interpretado pelo Jesse, né? E o Benji interpretado pelo Kieran. E eles dois são primos, eles só se veem de 6 em 6 meses, eles não são muito próximos, né? Mesmo assim, quando a vovó Dory morre, que é a avó deles, que ela é judia, ela nasceu lá na Polônia, né? O Dave mesmo fala que ela sobreviveu à custa de muitos milagres, né? Os campos de concentração. E quando ela falece, né? O Benji ele fica muito arrasado, porque ele era muito apegado à avó. E o David fica muito preocupado com ele, né? Então ele planeja toda uma viagem para a Polônia para fazer uma homenagem à avó. A premissa é se aliar a um grupo, né, para poder explorar a cidade e depois ir visitar a casa da avó deles, onde ela nasceu. E tudo isso daí é uma forma de tentar, né, reanimar o Benji, né, tentar se aproximar também dele, né, até porque ele tentou se matar recentemente, então o David fica muito preocupado com isso. E eles são assim muito diferentes, né? Enquanto o Dave ele é muito introvertido, ele é casado, tem uma filha, só vive aí para o emprego, para a casa dele, para a família dele.
O Benji, ele é muito extrovertido, ele tá sempre sorridente, né? Tá sempre tentando fazer amizade aí com as pessoas, um jeitão muito espontâneo, mas que parece sempre ser usado para esconder algo que realmente tem por trás, que é uma tristeza que ele carrega, né? Algo muito assim pesado, que talvez ele nem aguente mais, né? Ele tente aí tentar lidar, mas está sempre presente na vida dele. E os dois se encontram no saguão do aeroporto, né? O Dave está quase ligando pro Benji, porque acha que ele está atrasado. E o Benji fala que já estava lá há muito tempo, né? Passeando. E o Dave pergunta, mas como é que eu não te vi? Por que você não veio aqui? Ele disse, não, é porque eu estava explorando, eu gosto de ficar olhando as pessoas, eu gosto de ficar observando, né? Como se na realidade isso para ele fosse algo muito bom, ficar observando, né? Vendo pessoas e vidas passarem por ele. E aí eles embarcam, né? Eles têm uma pequena conversa antes do embarque, né? O Dave toca na questão que o Ben já havia tentado se matar e tudo, e ele fala que é porque ele sente muita falta, né, da avó dele e tudo mais, a vida para ele estava muito assim, mas que agora ele está recuperado, né? Ele está bem e ele consegue seguir em frente. E aí eles embarcam para Polônia. Quando chega lá, eles encontram o grupo, né? Eles conhecem um pouco da vida de todo mundo. É nessas horas aí, a partir desse momento que o Benji vai viver momentos que a gente vai dar muitas risadas, mas também a gente vai sentir muita vergonha alheia, né? Porque ele fala umas coisas assim bem absurdas. E aí, junto com esse grupo, eles vão conhecer, né, toda a Polônia. O Benji vai tentar aí, se aproximar de algumas pessoas, tentar fazer amizade, conversar, sempre tentando aí ficar um pouco distante do primo dele, né, que tá sempre apático, muito na dele, sem querer conversa com as pessoas, sempre naquele mundo dele. É como se o Benji ele sentisse uma certa dificuldade de estar ali, né, mantendo aquele contato com o primo, apesar de tudo, da boa vontade do Dave, mas é como se algo não conseguisse realmente aproximar, né, os dois. E nessa viagem também eles têm uma conversa, né, muito profunda. O Dave acaba mostrando pro Benji que sempre gostou, né, de um lado dele, que é ele ser espontâneo, ele saber lidar com as pessoas, algo que ele nunca teve. E o Benji também fala que ele também é muito feliz, que o Dave deve se sentir muito feliz, porque ele tem uma família, ele tem uma esposa, né, tudo que o Benji não tem, né, ele não tem um local para, como se ele falasse que ele não tem um local ali para voltar, um local para uma pessoa para amar, né? Ele até fala sobre a questão do abandono. Ele disse que ele sempre foi abandonado por várias pessoas, né? Que ninguém quer ficar com ele. Então, assim, ele se abre, né, sobre isso, que ele se sente realmente ali, no fundo, uma pessoa deixada para trás. E é como se tudo isso pesasse demais na vida dele. E aí eles abandonam o grupo, né, depois de alguns dias. Antes eles fazem uma visita a um campo de concentração. Nessa hora é muito pesado, né? A gente fica vendo ali imagens que realmente chocam, apesar da gente conhecer a história, né? Mas você vê que realmente é algo que realmente abalou os atores, né? Na hora ali, eles ficaram muito sem saber o que pensar. E todo mundo, né, volta muito abalado. O Benji chora bastante, né? Ele fica pensando, lembrando da avó, de tudo que ela passou, como ela suportou tudo aquilo. E aí eles vão para finalmente visitar a casa onde a avó nasceu. E quando eles chegam lá, né, eles observam a casa e tudo, né, tentam sentir ali aquele lugar onde a avó cresceu, né. E aí o Dave ele dá uma dica de fazer algo que o Benji já tinha feito há um tempo, né, quando eles visitaram um cemitério. O Benji tinha dado a dica de fazer uma tradição judaica, que é colocar uma pedrinha em cima de um túmulo para dizer que as pessoas estavam ali, né, que estiveram presentes. E aí o Dave lembra disso e tenta fazer a mesma coisa na porta da casa. Só que aí um vizinho, né, um senhor bem rabugento, ele pede ajuda ao neto dele que fala inglês para dizer para eles que aquilo ali não é lugar de colocar pedra, porque tem uma senhorinha que mora ali naquela casa. E se ela sair e ver aquelas pedras, ela pode tropeçar, acontecer um acidente e tudo mais, né? E aí, nesse momento, eles recolhem as pedras, mas eles ficam muito tristes, muito decepcionados, né? A gente nota que o Benji ficou ainda mais, porque para ele era como se ele pudesse ali, através daquela pedrinha,